Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse dia, quarta-feira, é dia de conversarmos com Francisco de Assis Diniz, meteorologista, consultor em clima, para saber do clima e do tempo, e mais do que isso, entender o que vem pela frente aí, principalmente nesse momento de colheita, que a colheita da safra vai evoluindo nas diversas regiões produtoras, ali no centro-oeste já caminhando para os finalmente, aqui no sul do Brasil, principalmente ali no Paraná, também se encaminhando para a etapa final, mas o Mato Piba está só começando a colheita por lá e o alerta vem para essa região principalmente. Certo, Assis? Seja bem-vindo, meu caro. Por que você traz esse alerta aí para o pessoal lá do Mato Piba, Assis? Olá, Alex, bom dia, os ouvintes de Notícia Agrícola. Essa questão do Matopiba, Alex, eu falo pelo seguinte, que vem chovendo bastante lá, chuvas acima da climatologia no Matopiba, né, nos últimos 15, 20 dias, praticamente o mês de março, e a previsão a gente vai ver pela frente que vai a continuidade das chuvas de maneira bem significativa lá pela frente ainda, né? Ou seja, o resto de março até abril dando boas condições de chuva. Também a gente vai ver que abril ainda indica condições de chuvas acima da climatologia lá na região do Mato Piba. Essa situação, né, eles já começaram a colher, então deve aí ficar perturbado aí vamos dizer assim, trazendo transtorno aí para a colheita lá aos próximos 15 dias, 20 dias, lá na região do Mato Piba. Olhando o mapa aí, a gente percebe que tem uma chuvarada ali, né, Assis, concentrada Tocantins, Piauí, Maranhão, principalmente. Enfim, Exatamente, né? isso Podemos já ver aqui nesse mapa aí a chuva acumulada dos últimos 15 dias, né, 15 Alex? dias, isso. Exato, ó, ali o Maranhão, né? Chuvas acumuladas acima de 300 milímetros, ali no norte do Tocantins também em torno acima de 300 milímetros. Isso praticamente é a climatologia. Lá no norte do Maranhão, que chove algo de 450 no mês de março, então já chovendo quase aí 70% da climatologia, por aí assim, né? Na parte ali centro e meio leste também, indo para a região de Balsas, né? Já choveu praticamente a climatologia também nos últimos 15 dias. A gente vê que vai ver depois que essa chuva vai continuar pela frente aí, né? E eles já estão começando a colher lá na região, né? Algumas regiões lá já estão começando a colher. Ô, Assis, mas aí, Também a gente vê no Mato Grosso também chuvas ali, ó, a parte pois é. central indo para a parte leste, região de Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde, chuva nessa faixa também, 250 a 300 milímetros. A climatologia do mês de março é nessa faixa aí, que chove algo 280 a 300 milímetros. Ou seja, já choveu a climatologia e ainda deve continuar mais chuva pela frente ainda, que ainda falta quase 10 dias, uma semana para terminar o mês, né? O Goiás, o Tocantins também com boa chuva, né? Com exceção aqui do leste do Goiás e ali o noroeste de Minas e Distrito Federal, que choveu menos, né? Mas mesmo assim ainda chuvas aí durante esses últimos 15 dias. A gente vê que ficou mesclado sem chuva, né? Entre o sudoeste da Bahia e o norte e o centro de Minas e o Rio Grande do Sul, onde vem sofrendo aí com a alta irregularidade sem chuva nessas regiões. Norte de Minas e a Bahia ali já vem com mais de 40 dias sem chuva em algumas localidades. Muito bem, isso é o que aconteceu, né, Assis? São os últimos 15 dias. Vamos ver o que vai acontecer. Essa condição de secura aí, ela permanece entre Minas e Bahia? Exato. No momento atual, a situação está essa aqui, Alex. A gente vê, ó, novamente aqui, a Bahia, a Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, sem nebulosidade, sem nuvens, né? Algumas formações de nuvens aqui no Rio Grande do Sul, né, deve ocorrer umas temporais localizadas, chuvas isoladas. A parte central aqui entre Goiás e Minas, com boas condições de chuvas, né? A Bahia aqui também, muita nebulosidade. O Nordeste como um todo, o semiárido nordestino, vem chovendo aí na última semana, né? O sinal da atmosfera está favorável a boas condições de chuva lá, e também o Mato Piba ali com muitas formações de nuvens, né? Como também ali o Amazonas, grande parte da região norte, com exceção aqui da parte central e meio norte, noroeste do Pará. Agora vamos ver a previsão de chuva dos próximos 10 dias acumulada aqui, ó. De hoje até o dia 10 dias até o dia 30, né? O resto do mês, praticamente, né? Até o dia 1º, aliás.
o resto do mês de março, a gente vê boas chuvas acumuladas aqui, ó, no Matopiba, volume de chuvas que passam aí de 200 milímetros, 150 a 200 milímetros, ali entre o Maranhão e o Piauí, principalmente a parte norte e o centro do Maranhão, e também o norte do Tocantins, e uma faixa também que desce aqui pelo centro do Mato Grosso, né? Volume de chuva de 100 até 200 milímetros, né? Só para o pessoal entender o mapa, Assis, do vermelhinho para o roxinho é mais chuva, certo? Exato. Essa parte branca que eu estou, a parte branca, são chuvas de 150 a 200 milímetros, né? Tá. Ou até mais de 200. A Bastante parte branca, chuva. o roxo, o vermelhinho ali para o lilás, é na faixa de 100 a 120 milímetros, né? E o roxo é de 70 até 90 milímetros, a parte roxa, Alex. Tá. Então, a gente vê que toda a parte ali do Mato Grosso e o Tocantins, Muita e o chuva, Mato né? Piba, são chuvas aí na faixa de 100 a 200 milímetros acumulado para os próximos 10 dias, onde mostramos ali que nos últimos 15 dias já tem chovido algo ali de 300 milímetros nessas regiões, né? Pois Vê é, que na Bahia e o e detalhe, Minas Assis, Gerais dá uma diminuição. Como é que é? isso aí, eu ia comentar sobre isso. O detalhe é que aquela condição seca que a gente viu nos últimos 15 dias, ela permanece ali entre Bahia e Minas Gerais, né? A condição entre Bahia e Minas é somente de chuvas isoladas, né? Pouca Chuvas chuva, fracas né? isoladas. Acumulados ali não chega ali nem 30 milímetros, né? Nesses próximos 10 dias. Então, algumas localidades podem ter umas pancadas significativas, mas muito pontuais, né? Então, a gente vê que entre Minas e a Bahia continua a situação aí da alta irregularidade das chuvas, né? Sem chover bem, e praticamente daqui para frente vai diminuindo as chuvas, né? Não são chuvas intensas que a gente espera daqui para frente nessas regiões. O Rio Assis, Grande do mas Sul dá é isso aí. o Rio, O Rio Grande do o Rio Sul que Grande do Sul estava dá uma também, mudança, né? que estava O Rio seco Grande do Sul dá também. exatamente, né? Estava seco, né? Meio seco, mas agora dá uma mudança, apresentando ali umas pancadas de chuva de maneira significativa, devem acontecer temporais, principalmente na parte sul do estado e no oeste, meio centro, onde deve ter chuvas volumosas aí que variam de 70 até 100 milímetros, né? Dando uma melhorada na condição, né? A região sul, como um todo, né, dá uma melhorada, não chuva muito intensa ali no Paraná e Santa Catarina, mas são chuvas que variam aí de 30 até uns 60 milímetros, né, variando os próximos 10 dias. Entre Minas e São Paulo, o sul de Minas ali dá uma melhoradazinha também, né, volume de chuva de 40 a 60 milímetros, na região do Café do sul de Minas, porém no Triângulo Mineiro, pouca chuva, né, e também interior de São Paulo, pouca chuva ali, variando aí de 30 a 40 milímetros, né, o Triângulo Mineiro ali mais ou menos de 15 até uns 30 milímetros no máximo, né? Centro de Minas, pouca chuva, também quase sem chuva, e o Espírito Santo ali mais ou menos também, chuvas variando aí de 20 a 40 milímetros, pouca chuva também no Espírito Santo. Muito bem. O Mato Isso. Grosso, Pode comentar o Mato o Grosso, por Mato favor. Grosso do Sul ainda com também dá uma condição de umas chuvas pouco significativas, né? Variando aí de 30 até 60 milímetros. Ó, Assis, isso Sim. é a previsão até o final de março. E quando a gente pega o comecinho de abril ali, muda alguma coisa? Tem alguma mudança muito Então, quando a gente vai para o específica? começo de abril, primeira semana de abril aqui, né, Alex, a chuva continua praticamente nas mesmas condições. Ó, aqui no Mato Piba, boas condições de chuvas, indo aqui para a região central também ainda continuando com chuvas não muito intensas, mas indo para Minas Gerais, ali o sul de Minas, Rio de Janeiro, dá um aumentozinho nas chuvas, né? A parte sul de Minas e Rio de Janeiro, indo para o Triângulo Mineiro, dá um aumento mais um pouco significativo nas chuvas, né? Mas, porém, entre Minas e a Bahia fica o buraco novamente, ó, ainda Continua, né? persistindo a estiagem entre Minas e a Bahia. O que tem aí, Assis? É algum vórtice, alguma coisa assim? O que tem aqui é a predomínio daquele vórtice, quando não está um vórtice, está uma circulação de uma baixa pressão lá na alta atmosfera, né? É uma circulação dos ventos no mesmo sentido do ponteiro do relógio, formando como fosse quase uma baixa pressão, e aí não deixa chover de jeito nenhum, né? É Entendi. necessário que esse padrão da atmosfera ele saia para o oceano para dar condição de chuva, né? Como está dando agora
para esse dia agora, esse final de semana, mas depois voltando de novo. Pois é. Ou seja, aquele presta atenção que você sugeriu no começo da nossa conversa, então, pelo menos nos próximos 15 dias, muita chuva lá no Mato Piba, certo? O Mato Piba é que está favorecendo aí com muitas chuvas pela frente, aí, os próximos 15 dias, né? Aí, novamente, o Rio Grande do Sul dá uma certa recuperada, né? Dando continuidade mais algumas chuvas pela frente, na região sul também, como um todo, né? Às vezes ficando dias com chuva, dias sem chuva, e também ali no Mato Grosso do Sul, né? Dá uma recuperadazinha também, ficando dias com chuva, dias sem chuva. Vê que não está cortando a chuva para o Rio Grande do Sul pela frente depois, né? Ô Assis, e abril, hein? Como é que deve ser o mês de abril? O que a climatologia está apontando? Os modelos têm dado um certo erro aí nessa previsão climática, como aconteceu agora para o mês de março, né? Entre Minas e a Bahia. Eles dão uma boa condição de chuva, mas não aconteceu, né? A gente vê que está seco entre Minas e a Bahia. Novamente aqui ele está dando uma boa condição de chuva entre Minas e a Bahia. O Mato Piba também com boas chuvas, ao Tocantins, ou seja, entre o centro e o norte do país com boas condições de chuva. E do centro para o sul com chuva um pouco irregular, né? Ficando chuvas abaixo do normal ali entre a região sul do Brasil, né? Abaixo da climatologia, um pouco abaixo, mas entre a parte centro-norte, ainda continuando aí com boas condições de chuva, como está indicando ali a primeira semana de chuva para o mês de abril, né? Indicando essa condição. Porém, entre Minas e a Bahia, a gente vê que tem essa condição de ter melhores condições de chuva, mas a gente vê que ainda está continuando aquele padrão ali de estiagem ali entre o sudoeste de Minas, centro de Minas e norte de Minas com a Bahia. Agora, vamos explicar, Cis, que isso aí não é quantidade de chuva, isso aí é a comparação com a média, né? Exatamente, a diferença da precipitação entre a climatologia e o previsto, né? Então, por exemplo, ali na parte Minas, Bahia, Tocantins, não, Bahia, Tocantins e o Mato Piba, né? Diz que pode chover de 10 a 50 milímetros acima da climatologia, ou seja, se chove algo de 100 milímetros, nos locais que chove algo de 100 milímetros, quer dizer que pode chover de 110 até 150, né? Onde chove 150, pode chover de 160 até 200 milímetros, né? E na parte sul do Brasil, ali que chove algo de 150, 160 milímetros, quer dizer que pode chover algo de 110 até 110 até 150 milímetros, né? Que pode chover de 10 até 50 milímetros a menos, Alex. Muito bem. Assis, vamos então para o YouTube, pessoal participando aqui. Aliás, queria agradecer a participação de todos. Não esqueça aí de fazer a sua inscrição para poder participar, de dar o seu like, porque quanto mais like a gente tem, mais os algoritmos distribuem essa entrevista para mais gente ser informada. E aperte o sininho ali, a notificação ela te ajuda a saber sempre que tiver um boletim ao vivo no ar. Para você acompanhar, principalmente às quartas-feiras com o Assis aqui trazendo as informações de clima e tempo. Então não deixe de acionar, de participar, de acionar o sininho e também deixar seu like aí pra gente. Combinado? Vamos lá então, vamos ver o que o pessoal quer saber, Assis. Rodrigo Carvalho, bom dia. Queria a previsão para Brumado, sudoeste da Bahia, para os próximos dias, Assis. Brumado lá também está sofrendo lá naquela região, Alex. Ali, né, os próximos dias, final de semana, são umas chuvas isoladas, né? Vai ter chuva, mas são chuvas isoladas. Mas aí, depois, aí vai dar uma parada na chuva de novo lá. Essa chuva que aparece aqui dos próximos 10 dias que a gente está vendo lá, só é mais para esse decorrer dessa semana, até o final de semana. Depois vai dar uma parada de novo, né? Só devendo voltar a chover para lá pelo dia 3, por aí, assim em diante. É a mesma região do Crislânio de Barros, ele queria também a previsão para Brumado, para março e abril, Assis. O que abril pode ter diferente aí para Brumado lá no sudoeste baiano? Então, ele fala que... Abril está indicando uma boa condição de chuva para lá, né? Apesar de abril vai diminuir na chuva, mas deve chover. Acima Pelo menos da vai média, ter né? chuva sim no mês de abril, não vai cortar a chuva assim. E aí, como ele falou a maio, aí tem uma situação interessante, né? Porque está indicando
de ter chuvas ainda em maio lá também na região. Ah, é? Está indicando de prosseguir, de continuar chuvas em maio ali entre Minas e a Bahia. Tá muito estranho esse ano essa condição. Tá. Ele está dizendo aqui que faz 2 meses que não cai uma gota d'água lá na. Exatamente, eu falei aí, essas regiões lá tem locais lá com 40 dias, 50 dias sem chuva, Alex. É. Elivaldo Lopes, bom dia. Graças a Deus choveu aqui na nossa região, na cidade de Correntina, no oeste da Bahia. Ele quer saber se essa chuva vai continuar, Cis. Vai continuar. Pegando ali na região de Correntina, tá com boas condições de chuva ainda para esse o resto da semana também, né? Até o sinal da atmosfera ali está dando condição de chuva, pegando a parte norte da Bahia, noroeste da Bahia, região de Correntina, vai continuar com chuvas ainda. Mas, porém, na próxima semana vai dar uma cessada já na chuva. O Jucimar Mendes, bom dia. Por que aqui na região de Irecê, na Bahia, foi tão ruim de chuva esse ano, Assis? Tem uma explicação para isso? Exato. O tal desse vórtice aí começou atuando aí no mês de fevereiro, Alex. A gente já dizia que fevereiro ia ser ruim de chuva, né? E aconteceu. Mas março não. Mas aí o vórtice continuou, não saiu de jeito nenhum, entrou o mês de março, ficou continuando. Quando não era vórtice, era um sistema de meio de baixa pressão e não deixava chover entre Minas e a Bahia, por isso que ocorreu aí essa loucura, essa estiagem prolongada há muito tempo aí entre a Bahia e Minas Gerais. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Irecê, então vamos para o Leandro. Leandro Contarini. Ele é de Cachoeiro do Itapemirim, lá no Espírito Santo, Assis. Quando as condições de chuvas vão melhorar por aqui? Tem chovido muito pouco nas regiões de Café Conilon. Tem que pegar exatamente essa situação da estiagem, né? Tem pego também Espírito Santo, né? Lá também está com algo aí de uns 30 dias que praticamente não tem chovido quase nada, Alex. Vai continuar também lá ainda essa situação meio ruim, né? Vai ter umas chuvas agora, praticamente aí durante até esse final de semana, algumas chuvas, né? Mas é pouca coisa. É Pouca quase, coisa, quase chuvas. essa mesma situação da Bahia e do norte de Minas ali, então, Assis. Exatamente. A gente vai ter aí umas chuvas aí até o final de semana, algo aí dos 15, 20 milímetros, por aí, são chuvas isoladas, 30 milímetros, né? E depois da outra parada de novo, né? Na próxima semana, final de semana já começa dando uma parada lá. Vai pegar também ali a zona da Mata Mineira também sem chuva, e aí só vai ter uma melhorada depois, aí no início do próximo mês é que dá uma mudança na condição do tempo. Pois é. Tem também o Maurício Lima, gostaria de saber a previsão do tempo aqui para Caraíbas e Belo Campo. São ali no sudoeste da Bahia. Sudoeste tem essa condição, né, Assis, também de chuvas Esse irregulares, né? pessoal, eles vão perguntar muito aí, o pessoal do sudoeste da Bahia, que está tudo na mesma condição, Alex, Pois está é. difícil. Vai ter umas chuvas agora durante esse decorrer dessa semana, final de semana, depois vai dar outra parada de novo, mas são chuvas isoladas, né? Não são chuvas intensas, não. Olha aqui, o Claucides e também o pessoal lá do Na Roça, o pessoal tá lá no norte de Minas e eles querem saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias. O Claucides está em Bonito de Minas, norte de Minas, e eles diz que está muito quente e as pastagens por lá já estão secando. E o pessoal do Na Roça quer saber quando as chuvas voltam lá para o norte de Minas, Assis. Então, o norte de Minas talvez ainda esteja um pouco mais ruim do que para o lado da Bahia, viu, Alex? É, né? E a condição de chuva para lá está sendo, vamos dizer assim, ainda mais resumida do que para o norte da Bahia. A gente pode ver até aqui também, ó, para o lado sudoeste da Bahia. É também na mesma condição de chuvas isoladas para esses dias agora, e depois da outra parada de novo, só voltando a chover para o início de abril. Vamos ver o seguinte, Alex, se concretiza essa previsão de abril, sabe? De ter Né? essa mudança aí na atmosfera, de abril ser um pouco melhor de chuva e ter chuvas até maio, né? Como está indicando, mas muito estranha essa condição.
Muito bem. Assis, tem muito mais pergunta aqui, mas infelizmente por conta do nosso tempo aqui a gente não vai conseguir responder todo mundo. Obrigado ao Dinael, obrigado ao Ed Gaguinho, o Hélio Júnior, o Honorato, o Renato Martins, Eliseu Gomes, Zé Mendes, enfim, pessoal que mandou Esse pergunta Honorato aqui. aí é de onde? Vamos ver, peraí. Honorato Magalhães, em Capelinha, Minas Gerais, 54 dias sem chuvas. Tá muito preocupante É lá. norte de Minas, é. É, Na mesma condição também. é isso aí. Muito Na mesma bem. condição. A Beleza. gente agradece a participação de todos. Infelizmente não dá para responder todo mundo, mas à medida do possível a gente vai tentando aí regionalizar as previsões, trazendo as informações que possam te ajudar também na tomada de decisão. Ao meu amigo Francisco de Assis Diniz, meu muito obrigado. Volte sempre, Assis, é sempre bom te ouvir. Um abraço, Alex. Tudo de bom, hein? Valeu, Assis. Abraço para você. Tá aí, Francisco Assis Diniz, meteorologista, consultor em clima, aqui com a gente todas as quartas-feiras. Assis trazendo a previsão de clima e tempo. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Temos ainda o mercado do boi para discutir e também tem João Batista Olive na sequência com Tempo e Dinheiro. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.